Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Então eu quero te dar algumas instruções agora, antes de eu realmente ir para a palavra, antes de eu trazer aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Mas eu quero que você realmente se ligue ao céu agora. Eu estava ali atrás e Deus me mostrou um túnel. Ele mostrou a capacidade que ele tem de levar você, capturar você, para um túnel não do tempo, mas de conhecimento. Porque a gente vê muitos milagres na Bíblia, a gente vê muitas vezes o Espírito de Deus se manifestando para que ele se torne conhecido. Sim ou não? Os milagres eles são para que Deus se torne conhecido. Mas você já percebeu que existe uma diferença entre você ver um Deus conhecido e você conhecer a Deus? Tem uma diferença bem grande. Porque para tornar um Deus conhecido, eu não preciso do homem. Eu só preciso do milagre. Sim ou não? Para tornar um Deus conhecido, eu só preciso falar para as pessoas que não acreditam em Deus que o mundo está feito, que o pulmão funciona, que o coração bate. Mas e para conhecer a Deus? Como que a gente faz isso? É aquilo que está dentro de você. Para conhecer a Deus, você precisa desconectar do mundo. E no momento que Deus, o Espírito Santo mostrou para mim um túnel, ele falou assim: esse aqui é o túnel do conhecimento, filho. São poucas pessoas que entram aqui. E aí as pessoas entravam e elas desviavam do túnel. Assim. Elas entravam e elas desviavam do túnel. E Deus falava assim: não, eu quero que você me conheça. Eu não estou falando sobre um lugar sagrado. Eu não estou falando sobre o púlpito. Mas estou falando sobre conhecer a Deus. E nessa noite, eu quero te convidar para desconectar. Se você ainda não desconectou, faça assim, ó. Desconecte. Tire toda a sua ansiedade, tudo aquilo que o dia impediu você. Tudo aquilo que passou durante o seu dia, tentando te distrair para estar realmente conectado ao Pai agora à noite. Eu quero que essa oração que o Cal fez mais cedo aqui, ela realmente entre no seu coração. E aí, o primeiro tema da pregação que eu estava há semanas já conversando com Deus falava muito para mim sobre distraídos. Deus ele falava que ele chamava o povo dele e o povo dele se encontrava distraído. E que ele tentava falar assim: não, Helder, tô aqui, cara. Vai. E aí o Helder falava assim: Deus, eu vou fazer você conhecido, tá? Pode deixar. Ele falava assim: não. Eu quero que você me conheça. Não quero que você faça eu conhecido. E o Helder falava assim: não, eu vou fazer você conhecido. E o tema da pregação de hoje é cooperadores do reino. Eu fiz questão de lembrar vocês que vocês estão numa cooperação, que vocês estão numa missão que ela não é de vocês. Vocês não foram chamados para fazer algo que vocês elaboraram. Vocês foram chamados para fazer algo que já está completo. Só que existe uma honra de fazer parte disso e não fazer parte disso. Porque se você não fizer parte disso, o burro vai fazer parte disso. Se você não fizer parte disso, a pedra vai fazer parte disso. Se você não fizer parte disso, alguém vai fazer parte disso. Então nessa noite eu quero te convidar para esse túnel. Mas antes de convidar para esse túnel, eu quero que você conheça um pouco mais sobre quem vos fala aqui. E eu e a Ana, nós somos conhecidos como insider, né? É quando você vem de fora. Outsider. Quando você vem de fora. E eu estava na trilha, conversando com o Kevin. O Kevin tá aí? Kevin é a esposa dele. Deve estar online.
inclusive uma boa noite para o povo online. Sejam todos bem-vindos, seja de onde você estiver falando agora. Espero que essa mensagem ela toque o seu coração. E eu quero contar um pouquinho da nossa história, da minha história, para vocês entenderem como funciona a mente de um outsider, de uma pessoa que não buscava uma igreja, de uma pessoa que não estava preocupado com a programação da igreja para os filhos, de uma pessoa que não estava preocupado com a programação da igreja para a esposa, de uma pessoa que não estava preocupado com qual dia seria a igreja, de uma pessoa que não sabia exatamente quem era Deus. E eu fui adotado, para quem não sabe, eu fui adotado pela minha mãe. Inclusive, no Dia dos Pais eu queria muito honrar a vida do meu pai. Eu fiquei com uma vontade assim, eu acabei não fazendo isso. Mas o meu pai mudou minha sorte. Dos 40 aos 43 anos, ele se converteu. E aos 40 anos de idade, ele adotou uma criança. E ao adotar essa criança, eu me lembro poucos relapsos dele, assim, bem poucos. Inclusive eu lembro de uma surra que ele me deu. Pouco tempo antes de ele morrer, ele me chamou na cama e ele pediu para que outra pessoa pegasse eu assim e falou assim, e começou a me bater na bunda porque eu acho que eu tinha feito alguma coisa. Só que eu não lembro o que era. Eu falei, cara, o que ele tá me batendo, né? O que tá acontecendo aqui? E aí depois, dias depois, o mesmo homem que me batia estava num caixão. Só que assim, eu não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo. E aí, como todo velório, o que as crianças fazem? Elas brincam. E foi assim que o meu pai saiu da minha vida. Ele entrou, me adotou, me bateu e morreu. E ele mudou minha sorte. E como que... Esses dias eu encontrei com a Tere, assim. A Tere falou, Felipe, a gente precisa conhecer mais sobre você. Eu falei assim, cara, não é que é verdade? Eu preciso entender mais o que eu tô fazendo aqui na INC, cara. O que eu tô fazendo aqui na CHF? Porque eu sou um cara muito intenso. E eu não pergunto antes de entrar. Não sou curioso. Curioso, você nunca vai ver eu curioso. Você vai ver eu entrando na sala, assim, ó. Tô lá dentro. Depois eu pergunto, o que tem aqui, né? E com a INC... Para voltar um pouco mais no tempo, para vocês entenderem, eu sou adotado. E tem tudo a ver com cooperadores do reino, tá? Não acho que eu estou aqui só quero que você conheça quem está falando isso para vocês. E anos depois eu cresço numa família totalmente... Com uma mulher que está viúva, com 3 filhos e um adotado. E sempre foi falado isso dentro da minha casa, assim. Ah, esse é o filho adotado? Ah, que legal. Olha que grande que ele tá. Ah, esse é o teu, aquele que você pegou? É esse? Sabia que é assim que funciona? Ah, esse é aquele que ela adotou, né? Olha que grande que ele tá, você vai crescendo assim. Aí você vai sendo apresentado como filho adotado. Aí você fala assim, que diferente, né, cara? O que tá acontecendo? Aí eu fui tentando entender o que estava acontecendo para eu realmente me situar. E Deus, ele derramou sobre mim um conhecimento muito forte, assim, sobre como eu deveria lidar com os próximos anos da minha vida, dentro daquela casa. E aí, eu comecei a ver minha mãe em depressão, Tem algum recado aí? Será que eu tô muito alto aqui? Ah, tá. De repente eu comecei a entender que os desafios eles começaram a chegar na minha casa. E eu comecei a ser o homem da casa, mais ou menos com 8 a 9 anos. Meu irmão já tinha 18 anos de idade. A minha outra irmã também já era mais velha. Minha outra irmã também era mais velha. Uma é médica hoje, uma tá morando em Londres. A outra é engenheira. Médica não, enfermeira. Ela mora em Londres. E a outra é engenheira, que é a Tati. E o meu outro irmão é o Eduardo. Ele é pastor de jovens numa igreja lá em Criciúma, Assembleia de Deus. E aí eu fui crescendo assim, Ciro. E a família do meu pai, ela era evangélica. E aí, cara, eu sempre fui curioso, assim, tipo, o que é esse evangélico aí, né?
Tipo assim, aí eu lembro agora que, eu fui começando a visitar o meu passado, assim. Eu lembro, sim, que quando eu era pequeno eu fui pra igreja. Só que eu não estava lá. Eu ia na programação da igreja. Porque a minha mãe tinha medo de tudo aquilo que aconteceu com ela. E tudo aquilo que a família colocava sobre ela. E era uma viúva tentando criar 4 filhos sem o marido. E assim, os anos vão se passando e eu vou completando 16 anos de idade. Eu passo na frente de uma igreja que se chama Assembleia de Deus. E eu entro dentro dessa igreja. Mais uma vez, eu não quero saber o que está passando lá, eu só quero entrar. Eu só quero entrar. E aí, no meio da bagunça, eu sento mais ou menos onde está o Everson lá. Eu seguro meu skate assim, meio com a visão embaçada. O cara começa a falar umas coisas diferentes sobre entregar a vida para Cristo, sobre receber e não sei o quê. E se você não concorda com a vida que você está hoje, você que está visitando essa igreja aqui agora, vem aqui na frente. E aí eu venho na frente. E os irmãos começam numa doideira assim, numa alegria contagiante. De repente eu levanto as mãos assim e todo mundo comemora. Eu aceitei Jesus. Só que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu lembro que no outro dia eu recebi uma mensagem de um irmão e ele falou assim: cara, vem aqui na programação dos jovens. Eu falei, tá bom, eu vou, porque eu gostei da vibe. E aí eu comecei a ir, aí depois eu comecei a ir, e eu conheci uns amigos que eles eram legais, e eu comecei a me encaixar neles assim, mas eu tinha muita diferença. Eu já fumava cigarro na época, eu já era tatuado, então eu já tinha uma aparência um pouco ameaçadora para o sistema assembleiano. E aí na época eu tava com a cabeça raspada assim. Então eu tinha aceitado Jesus. E eu cheguei aí em 6 escolas dominicais. Eu lembro que foi exatamente 6 meses, onde eu comecei a querer conhecer a palavra. Só que cada vez que eu lia a palavra, o irmão chegava na escola dominical e falava de um outro Jesus. Daí eu ficava olhando a palavra e eu olhava o que o irmão falava e falava assim, cara, não, espera, não é esse Jesus aqui. Esse cara é muito tirano. E eu comecei a entender que aquilo ali, eu comecei a replicar assim, peraí, eu tô cooperando o que aqui? É isso aqui que eu vou ter que apresentar para as pessoas? 6 meses depois, eu sofri uma calúnia muito grande, envolvendo uma menina do coral, onde eu tinha que ser fiel ao líder e contar tudo o que eu fazia com a menina. Tudo. Porque a gente estava andando juntos assim, eu não sabia exatamente nada que eu estava fazendo. E aconteceu algo entre eu e ela, que eu fui lá pro meu líder e contei. Assim, cara, você falou para eu falar tudo, né? Então tá aqui. 2 dias depois, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, fala assim, Felipe, pode vir aqui na igreja? Eu, claro, agora. Afinal de contas, eu era um cooperador, né? De algo que eu não conhecia. Eu chego na sala, tá o pai da menina, o pastor, a mãe da menina e o meu líder. Aí eu chego assim, oi. E eles olham pra mim, não, pode sentar ali. A gente tá aqui com o irmão tal e a irmã tal. E a gente sabe que você tá caluniando a irmã por aí, falando pras pessoas que XYZ. Eu falei assim, sério? Esse aqui é o Jesus que eu conheci? Essa aqui é a igreja de Cristo? Eu tinha uma vontade assim de pegar aquele skate que eu tava na mão assim e arrepiar na porrada assim, os 4 caras que tinha naquela sala. E aí por um momento me passou na minha cabeça a minha família, meu irmão, a minha mãe e todo o meu futuro. Eu falei assim, quer saber, cara? A minha família é assim, eu não vou mudar nada, eu vou tombar o Jeep. E dali eu saí com uma vontade feroz de fazer tudo que não me ligava a Deus. Tudo. Exatamente tudo. Aí uma hora a gente vai entender, Tere,
O que são esses mistérios que ainda não estão desvendados? E exatamente naquela lucidez assim de uma onda gigantesca, eu me jogo e eu sou apresentado para o mundo das drogas. Eu conheço pessoas, conheço influências, e exatamente todo lugar que eu chegava eu era muito influente. Eu não entendi o porquê, eu não me esforçava para ser influente naquilo. Então, se eu era muito influente, só precisava do tema, né? Então eu fui muito influente dentro da Chili Beans, vendendo óculos. Eu ganhava muito dinheiro, eu torrava 90% do meu dinheiro com droga e influenciando as pessoas para esse lugar. Esse foi exatamente um período da minha vida, onde eu conheci muitas pessoas, me envolvi com muitas outras pessoas. E num relapso de tempo, eu conheço a Ana. E aquele dia, daquele ajuste, daquele relógio que ela foi fazer num quiosque da Chili Beans, mudou minha sorte. Porque quando eu conheci ela me tomou com uma pureza que vocês conhecem, né? Você já viu ela falando no microfone? Você já viu a voz dela? A voz da Ana é única. A voz da Ana é extraordinária. A melhor oração que eu posso receber é da minha esposa. E quando eu troquei mensagem com ela virou pra mim, e, enfim, eu vou cortar essa parte porque não importa tanto, eu quero falar sobre depois. Eu estava em Tubarão e eu fui para Tubarão, ela foi para Curitiba porque ela estava em Criciúma, ela voltou para Curitiba e de lá ela manda uma mensagem para mim e a gente começa a ficar e durante um ano a gente troca mensagem, à distância. Tudo o que eu queria fazer era chegar em casa, conversar com ela. E aí eu ainda estava usando droga, eu estava mentindo para ela, eu ainda estava fazendo muita coisa errada e eu estava mentindo para ela. E cada vez que eu pensava nela e eu fui começando a renunciar. Porque eu comecei a encontrar o amor. E ali o amor foi me mudando de várias formas. E certa vez ela falou bem assim pra mim: você não quer vir pra Curitiba? Eu falei: nossa, como assim, né? Eu vou pra Curitiba. Tá, mas se eu for pra Curitiba eu vou morar onde? Ela ficou assim, acho que ela tava esperando essa resposta de mim, né? E aí sim, eu desisto de tudo que eu tinha construído dentro da Chili Beans em todo aquele tempo. Vou no RH da Chili Beans e falo para eles que eu estou vivendo um novo tempo e que eu vou largar a minha carreira. E eu peço as contas e venho para Curitiba. Coloco tudo dentro do carro e venho pro apartamento de 20 metros quadrados que a Ana tava ali na Comendador. Só que, por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque certa vez, a Ana abre a Bíblia na pandemia. Você lembra desse dia? E ela começa a falar assim, e eu começo a falar pra ela, daí ela fala assim: nossa, Jesus é legal, né? Eu falei pra ela: não. Não é isso aí que você tá vendo. Esse cara aí não é isso aí. Pode fechar aqui, ó, é bem legal, mas isso aqui é tudo fantasia. É bem legal, mas é tudo fantasia, esquece isso aí. E daquele dia lá, nossa, eu fiquei assim, eu me arrepiava inteiro assim, eu falei: cara, o que tá acontecendo? Eu não quero levar ela pra esse Jesus. Esse Jesus com essas características eu não quero viver mais esse tempo, eu não quero mais viver aquilo que eu vivi naquela sala. Eu não quero expor a ela isso. E foi exatamente assim que eu falei. Aquela noite passou e a Ana começou a ficar diferente. A Ana já não fumava mais, a Ana já não queria mais fazer as mesmas coisas que eu queria. E eu comecei a ficar incomodado com isso. Eu falei assim: cara, você tá careta? O que tá acontecendo com você? E ela começa a se mover de uma forma diferente. Nós vamos morar em Campina Grande do Sul, na pandemia, e a igreja no cinema estava acontecendo. Vocês já estavam cooperando para o reino. E nesse momento a gente vai lá para Campina Grande do Sul, abraçar a árvore, viver a vida, fazer horta, cuidar de gatos.
Votar no PT? Sim, gente. Éramos alienados. Lembra que a gente não queria saber o porquê? A gente só ia. E naquela casa, nós vivemos dias difíceis, porque foram dias de dor. Dor mesmo, né, meu amor? Onde eu só queria, eu olhava pra minha esposa, eu chegava em casa, eu ia pro trabalho, voltava, ela ficava reclamando de dor. Ela tinha muita dor. Era só isso que a gente viveu lá, mas paralelo a isso, a gente teve uma vida assim que, tudo bem, foi simples. Quando a gente volta atrás, comer um iFood hoje é quase que um milagre, né? Tinha um Fusca 86 e a gente comprava coxa sobre coxa, fazia uma sopa e vivia com aquilo ali. A gente tinha uma certeza no coração: Deus vai fazer algo aqui. Eu fiquei anos da minha vida sendo abordado por pessoas na rua. Volta para Jesus. Porque assim, ó, existe um plano na tua vida. E aí eu ficava assim, cara, o que tá acontecendo, cara? Certa vez, uma mulher para eu e a Ana: vem aqui casar, não sei o quê. Existe uma luz sobre você. Existe uma luz sobre você. E a gente fumando assim, amém, obrigado. E a gente voltava a fumar. Certo dia, uma mulher chegou para mim e falou assim: você tem que ir para a igreja hoje. Aí eu falei assim: não quero ir para a igreja. Daqui a pouco eu entro dentro do 17 minutos. Me perdoem, gente. Eu vou trazer a mensagem de hoje. A mulher falou: você tem que ir para a igreja hoje. Eu cheguei no trabalho. Naquele dia, o Renan e o Jonathan, que são dois empresários que eu tive muitos negócios com eles. Um deles foi essa ótica que eu trabalhava em Campina Grande. Ele virou para mim e falou assim: Felipe, você tem que ir para a igreja. Eu falei: você estava conversando com a senhorinha lá? Ele: senhorinha? Não. Cara, vai para a igreja, cara. Você precisa ir para a igreja hoje. Eu falei assim: não, tá tudo bem, né? Peguei a minha bicicleta, comecei a pedalar indo para casa assim. Aquele dia lá que tinha uma chuva, que eu escapei a correr da bicicleta. Aí eu, no meio da chuva, corri escapada assim, eu dei um chute na bicicleta. Falei assim: cara, que vida de merda. Cara, quando você vê um cara correndo de bike na chuva, não é porque ele quer, é porque ele só tem a bike. É porque se ele for com o Fusca dele, provavelmente não vai pegar no frio, entendeu? Eu vou chegar em casa, minha mulher vai estar lá no computador. É a mesma coisa, ela vai reclamar de dor. E é isso. Cheguei em casa, a Ana estava na frente do computador, reclamando de dor. Eu acendo um cigarro, vou para a sacada e um homem aparece na frente de casa, no meio do escuro. E ele fala assim: Felipe, você tem que ir ali na igreja. Eu falei: cara, isso aqui é uma assombração, velho. Eu tava assim, ó, com o cigarro. Eu olhei pro cigarro e falei assim: cara, eu não gosto de maconha. Não, eu não gosto de maconha, eu não fumo maconha. Ó, não gostava de maconha, tá? Eu virei pra Ana e falei: amor, você ouviu o cara ali? Você tinha visto, né? Você viu eu conversando com alguém ali na frente de casa, na sacada? Falei: então, um cara me convidou pra ir numa igreja ali, eu acho que eu vou ir. Aí a Ana assim: então vai. Tipo assim, se eu fosse ou não fosse, ela não tava nem aí. Então, eu não vi o cara na igreja. Esse é o ponto. Cheguei na igreja. A igreja era assim, gente, ó. Era uma garagem de uma casinha, uma varanda de uma casinha, e tinha 8 cadeiras de madeira. Tinha um mini púlpito e tinha um senhorzinho cantando uma harpa. E na hora que eu cheguei naquele lugar assim, eu falei, o senhorzinho já mandou daqui, ó, pegou uma cadeira pra mim e sentou. Eu assim: é aqui, Felipe, é aqui, ó. Eu fiquei: o quê, Felipe, né? Os caras me conhecem aqui da região. Não, é aqui, ó, senta aqui. Na hora que eu sentei ali, eu entrei naquele túnel que eu falei pra vocês.
E eu fiquei exatamente 1 hora chorando. Exatamente 1 hora chorando. Eu só lembro que ele tava assim, ó. Não sei o que, do não sei o que. Tocando o violãozinho assim, ó. Sem luz. Sem nada. Só 8 anciões. Falando coisas que eu nunca ouvi na vida. Na hora que eu saio daquele túnel, era como se eu tivesse feito uma cirurgia, assim, ó. E a única coisa que eu pedi era pra parar com a dor da minha esposa. Eu só pedi assim. Falei assim, cara, eu vivo uma vida de merda, cara. Eu só quero parar com a dor dela. Só isso, só me dá isso. Eu já fui um bosta pra ela, eu já fiz tudo que tinha pra fazer de errado. Só quero viver um casamento. Eu só quero que a dor dela acabe. Era só isso que eu queria naquele dia. Cara, eu saí daquela cirurgia assim. E pasmem, na hora que eu me levanto assim, a mulher, não. A gente tem mais uma coisa pra você. Nós preparamos um risoto de frango. E cara, risoto de frango era a minha comida favorita. E sabe quando você chora com fome assim, e as lágrimas caem na comida, e você come igual um mendigo assim, ó. E aí os senhorzinhos assim, ó, em volta de mim. Come, filho, come. Cara, e eu assim, ó. Comendo, tá bom, quer mais? E, cara, depois daquele dia, a minha consciência nunca mais foi a mesma. A Ana vai para uma sala de cirurgia. Ela faz a operação, tira o útero dela, e eu prometo para ela ser fiel até o resto da vida dela. Eu falei, Deus, o Senhor me colocou do lado dela, com filho ou sem filho. Eu não te pedi nada, eu só quero ela. Então entre um útero que não pode gerar um filho e entre ela, eu fico com ela. Porque eu sei que o futuro que eu ia viver com ela. Naquela mesa de cirurgia, ela sai, a gente passa dias de recuperação, a gente vai para Campina Grande do Sul e acontece que a Ana sonha com Jesus. Nesse dia que ela sonhou com Jesus, eu falei, esse Jesus eu quero. Esse Jesus agora que você se apresentou para ela. Esse Jesus que se apresenta e você conhece a Ele. Esse Jesus eu quero. E sabe por que eu vim realmente para a igreja no cinema? Porque a minha esposa sonhou com Ele. Não foi porque eu vi o Cal, não foi porque eu vi o Ciro, não foi porque é legal. A verdade é que nós estamos clamando. A natureza, ela clama. A filiação do Cristo, ela clama para que você, cooperador, consiga alcançar essas pessoas. Só que não falando, mas sentando na mesa de alguém que fala com os filhos de uma forma diferente. Que acredita que existe Espírito Santo, não mirim, mas que trata os filhos como profeta. E aí eu conheço vocês, eu conheço o High Five. E agora eu quero chegar na mensagem de hoje. Eu começo a cooperar. Aí eu falei assim pro Lucas e pra Ruth. Eles me enganaram. Eles me trouxeram numa apresentação de criança. Eu achei que era uma apresentação de criança mesmo. Sabe que as crianças estão ali e tal. Porque eu não queria mais uma igreja. Eu queria quem? Jesus. Então eu falei, meu irmão, aquele alemão tá te seduzindo. Sabe o que eles faziam? Eles chegavam na nossa roda lá. É porque tem um alemão lá com uma família perfeita. Todo mundo tem olho azul. São tudo loirinho assim, ó. Você tem que conhecer eles, porque a igreja é dentro do cinema, porque tem isso, porque tem aquilo. Daí eu olhei pro Lucas e falei assim, se você estiver ouvindo agora, meu amigo, obrigado por isso. Você foi um amigo. Você foi uma ponte. Existia um tempo que a gente passou juntos. Inclusive o Lucas e a Ruth passaram todo esse tempo com a gente. É importante falar isso, honrar a vida deles. Nós te amamos, Ruth e Lucas. Eu já honrei você e vou honrar quantas vezes for necessário quando eu tiver com essa oportunidade em mãos. E quando a gente chegou na igreja, o Espírito Santo me tomou. E daquele dia em diante, tudo, exatamente tudo, não importava se o Rames queria que eu vinha para o Open House ou não. Ele olhou para mim e falou, vamos no Open House. Meu irmão, eu vou onde você quiser, cara.
Porque eu conhecia o cara. Não importa onde você quer que eu vá, irmão. Você quer que eu vá para onde? Para Pomerode? Umuarama? Nós vamos. Por esse Cristo eu vou aonde quer que... Meu irmão, eu sou cooperador agora. E eu venho no Open House. E aí a galera começou assim: cara, o que esse cara aí tá vindo aqui, tá indo ali? Eu não tava nem aí, cara. Eu não tô fazendo cálculo nenhum aqui. A verdade, sabe qual que é? Newhouse perguntou pra mim assim: Felipe, onde você se vê daqui 5 anos da igreja? Eu falei assim: caraca, mano, você já fez esse cálculo? Não, porque assim, cara, a gente tem que estar. Eu amo a vida do Newhouse, não tô dizendo que ele tá errado. Só que eu virei pra ele e falei assim: cara, não sei. O que será que Jesus vai querer que a gente faça daqui 5 anos? Como que vai ser o próximo semestre de cooperação? E aí, quer saber, cara? Hoje eu tô vivendo um dia até meia-noite. Esse dia não acabou ainda. Se precisar alguém nascer de novo aqui, eu apresentar esse mesmo Cristo que eu conheci, que esse dia seja hoje. Que esse túnel que você ainda não entrou, eu quero que você entre hoje nele. Que a cadeira que você está sentada hoje, ela possa ser esse meio de transporte entre você e o Deus vivo. Que você comece a se guiar não mais por aquilo que você deseja, mas por aquilo que você vê vivo na sua frente. Você sabia que eu consigo ver Deus vivo em vocês? Aquele dia na ceia, cara, eu fiquei tão agoniado. Eu falei assim: estamos tabernacularizados. Deus, ele deu uma promessa davídica de que ele ia construir um templo e ele ia habitar dentro desse templo. E agora eu entendi por que o Acionir Burato, aos seus 40 anos de idade, foi lá e pegou aquela criança. Esse cara mudou minha sorte. Anos se passaram e eu fui chegar diante dessa mensagem, onde eu vou poupar vocês de ler exatamente o capítulo inteiro de Filipenses, que é o capítulo 1. Só que Paulo, ele vai dizer assim, na carta dele, porque ele está enfrentando um ambiente em Filipos que está cultuando a deuses, está cultuando a várias coisas. Lá você vai encontrar mais teologicamente o nome dos deuses, o povo que ia para um lado e ia para o outro, e principalmente o Império Romano. E sabe por que impactou tanto a palavra de Paulo em Filipos? Sabe por que ele foi preso? Porque de todos os deuses, nenhum deles era senhor. Sabe por quê? Quem era senhor era o único romano daquela terra. Então não incomodava o Império Romano. Desde que você adore uma pedra que não seja chamado de senhor, mas que seja chamado de Atenas, seja chamado de qualquer outra coisa, o Império Romano não se incomodava. Mas Paulo chegou falando sobre um homem. E esse homem era senhor. E sabe de que mais? Paulo não estava preocupado se ele ia falar com palavras subliminares sobre esse homem. Então ele chegou e falou o quê? A palavra que colocou ele na prisão. Aí eu vou te perguntar: hoje você está disposto, para uma pessoa como a mim, você pregar o evangelho a ponto de você ser preso? Sem palavras subliminares, mas ter coragem de chegar e falar assim: Mateus, eu quero te apresentar um Senhor. E rapidamente, após ele ter apresentado esse Senhor, porque ele foi bem estratégico, e vocês vão ver na carta em que ele fala exatamente palavras que entravam no coração das pessoas. Não palavras sobre ele, Ciro. Não palavras sobre as aventuras dele. Mas ele fazia o que tinha que ser feito e era preso. Nessa carta ele vai se alegrar, sabe com o quê? O Cal vem aqui, prega e ele vai preso. O Ciro vira pra mim e fala assim: Felipe, vamos fazer um pix surpresa pro Cal? E o Ciro reúne o Kevin, reúne o Gustavo e fala assim: não, Gabriel, vem cá. É o seguinte, a gente vai levar... O Gabriel vai levar um pix surpresa lá pro Paulo, pro Cal, na prisão. E dentro desse processo, o Gabriel chega lá com uma bolsa cheia de moeda, e Paulo se alegra e fala assim: cara, vocês solucionaram um dos meus problemas, que foi a fome. E você sabia que na época a prisão
não fornecia comida para os presos. Então Paulo foi tão alto o que ele pregou, que Paulo, ele rapidamente alastrou a mensagem de Cristo por toda a cadeia, por toda a prisão. E todo mundo ficou sabendo que Paulo estava ali por causa do Senhor. E dentro disso, desse profeta que eles tinham falado, Paulo recebe a oferta e logo ele começa a escrever a carta de Filipos. Então é por isso que existe a carta de Filipos. Sabe qual que é o porquê que ela existe? Por 2 motivos. Primeiro, para lembrá-los de que nós somos cooperadores. E segundo, para agradecê-los. Em gratidão de que eles enxergaram algo além daquilo que eles estavam vendo e cooperaram para a obra de Cristo. E Paulo escreve ali: irmãos, eu estou preso aqui, mas não entendam isso como derrota. Afinal de contas, eu vim preso e dentro da cadeia eu consegui evangelizar, porque eles sabem o motivo de eu estar preso. E o motivo é que o Senhor seja visto. Eu falei, cara, tem uma coisa em Paulo que a gente precisa descobrir. Não é um cara que tinha superpoderes. Ele era um cara 100% religioso. Mas Deus alcançou ele com uma convicção. A mesma convicção que me alcançou lá em Campina Grande do Sul. A mesma convicção que fez o Felipe vir lá do Canadá. A mesma convicção que fez o Felipe sair de lá, do lugar onde ele estava, cheio de mentiras, e trouxe ele para cá. A mesma convicção que fez você, meu irmão, sair de lá para cá. Quando você oferta aqui nessa casa, você está dizendo assim, ó: eu estou cooperando com o reino. Quando você faz uma oração com o seu irmão que está do seu lado, você está dizendo assim: eu estou cooperando com o reino. Quando você vem na quarta-feira e entra dentro do túnel e se manifesta para o irmão, você está cooperando para o reino. Só que existe um segredo aqui de Paulo. E esse segredo ele está dividido em 5 características. Eu vou mostrar rapidamente um pouco sobre elas. Mas o que mais me chamava a atenção na primeira característica é que o cooperador ele coloca Cristo acima das circunstâncias. E meu irmão Jonathan, eu não conversei com você para a gente falar sobre isso hoje, mas provavelmente você pregou isso no domingo. E Deus foi vivo na sua vida através da sua palavra. Só que existe uma característica de Paulo que ele deixa muito claro, porque ele está preso. E uma das principais características de um cooperador de Cristo, que coloca ele acima das circunstâncias, é a renúncia pelo controle. Essa é a primeira coisa. Não, Felipe, mas você entrou dentro aqui, e aí você quer servir no welcome? Você quer ser mentor ou head? De verdade, cara, não tô nem aí. Eu posso estar passando pano no chão aqui, ó. Se passar pano no chão vai levar eu pro mesmo objetivo? Bora passar pano no chão. Se pôr o azulejo lá em cima, fumando lá com a galera, vai levar a gente pro mesmo objetivo? Eu quero abrir mão do controle. E eu lembro que eu tava esperando o Calvin falar alguma coisa pra mim. Eu tava esperando o Jonathan e a Mayara me expulsar da home church, porque cada vez que eu saía pra fumar, eu ficava esperando eles falar alguma coisa. Eu falei assim, cara... olha aí, ó. Tô, pra ver o quanto você tava ligado na tua home church. Tô brincando. Tô brincando. Mas existe uma coisa que te impede de entrar nesse túnel. E essa coisa, Cal, é o controle. Você quer o controle de tudo. Helder, nós queremos o controle. Aquela conversa que a gente teve ali é porque a gente quer o controle ainda. A gente precisa renunciar ao controle. Nós precisamos entender que nós estamos numa onda. E a onda que vai vir nos próximos 6 meses, eu não sei você, mas vai vir uma onda muito grande sobre essa igreja.
Eu não sei onde é que você vai estar, meu amigo. Mas procure rápido esse túnel. Procure rápido o túnel. Porque grandes coisas vão acontecer. E eu creio, Tere, que nós somos uma igreja que não está mais distraída. Nós somos uma igreja que já entendeu o porquê nós fazemos a quarta-feira. Nós já entendemos o porquê nós fazemos o domingo. Nós já estamos maduros o suficientes para chegar aqui na quarta e falar assim: ei, Gabriel, vamos pro que importa, cara. Larga a mão do controle. A prova disso são os milagres. São os frutos que a gente está vivenciando. Gente, vocês estão vendo os bebês? Vocês estão vendo os milagres acontecendo? Vocês estão vendo as dívidas pagas? Vocês estão vendo os pix e surpresas? Teve um irmão quinta-feira, cara, eu não respondi ele na quarta. O cara falou assim: passa seu pix. E eu não vi. Na quinta-feira eu olhei assim: tá, será que é para pagar o Wonders e Marvels, né? Tava naquela onda lá, tô passando pix para um, para outro. Falei: cara, tá aqui meu pix. Botei uma carinha assim: desculpa aí por não responder e tal. Não, cara, tá aqui, ó, R$1.000. Falei: quê? Como assim, cara? Que tempo é esse? Não, cara, tá aqui meu relógio, ó. Pega aqui. Né, Ciro? O que tá acontecendo que você tá tão distraído assim? Você tá enxergando o que tá acontecendo aqui? Você consegue voltar 5 meses atrás, nesse ano, e ver o quanto Deus já fez? Quanto Deus já fez dentro dos cinemas? Quantas pessoas estão aqui? Então, se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele quer te chamar assim: cara, vamos para o que importa. Abre mão do controle. O que importa, o que é necessário, Helder? A amizade, a reputação ou a comunhão do corpo? Se for necessário, jogue fora toda a reputação. Jogue fora toda a lei. Mas esteja em comunhão. Esteja certo daquilo que Deus colocou no seu coração. E a segunda característica é: um cooperador não compete pela glória. O ego e necessidade de reconhecimento não existe. Não existe necessidade de reconhecimento. Não existe home church com uma pessoa. Não existe home church com 2 pessoas. Ela não é maior ou menor. Não importa para quantas pessoas você está falando. Eu conversei com o Kevin na subida do morro. Eu queria honrar a vida dele. Kevin, você é um cooperador de Cristo. Você é um cooperador de Cristo, irmão. Uma salva de palmas bem forte pro Kevin. Você é CEO dessa igreja. Nós estamos enxergando em você aquilo que você ainda não viu. Existe uma unção sobre a sua casa. E não importa, irmão, você não enterrou cargo nenhum. Não existe cargo no reino de Deus. Você é pastor dessa casa, meu irmão. Você foi capturado. E agora que você foi capturado, você está emancipado. Então, você está muito enganado, cara. Não existe enterro de cargo aqui dentro dessa igreja. Todos nós somos pastores. Todos nós temos uma missão: revelar Cristo através das nossas circunstâncias. E essa característica do ego, ela fere você, porque a circunstância que você vive às vezes coloca em xeque o seu ego, calma. Será que tá tudo bem? E eu prometo já correr pro fim, Hannah. Tá tudo certo. Já estou vendo aqui o seu carinho, o seu amor pelo tempo. Vai dar certo. A terceira característica do cooperador é que ele entende que sua vida pertence a Cristo. A autossuficiência, ela precisa ser colocada de lado. Então, aquela sensação de que eu sei o que é melhor para mim. Eu consigo sozinho. Eu controlo minha própria vida. Não preciso na quarta-feira, tá tudo bem. Eu já peguei a unção suficiente. Ei, olha pro irmão que tá do seu lado. Agora. A solução tá nele. A solução está nele. Eu vou olhar para você aqui, ó. A solução está em você. Através da sua voz. As pessoas, elas são arrebatadas. E quarta característica, o cooperador entende que sua vida precisa produzir fruto. Cara, tua vida precisa produzir fruto.
Só que aí você vai pegar assim, ó, nossa, tá, a Igreja no Cinema me ensinou já. Eu vou pra CHF, eu vou na quinta, eu vou, né? Vamos lá, Ciro, vamos lá comigo. Existe receita para produzir fruto? Esse é o paradoxo do reino. Esse é o paradoxo do reino. O fruto, ele não se esforça para sair do pé. E aí, meu irmão, se você está caminhando sobre uma palavra hoje aqui, eu tenho certeza que você está, Everson. Tem uma palavra sobre a sua vida. Tem uma palavra sobre o seu casamento. Tem uma palavra sobre a sua família. Eu sei que você gosta de caracterizar o tempo, né? 2030. Lá em 2030. Se prepare para viver 10 anos em um. Nunca pergunte aquilo que Deus falou para você. Só vai e faça. Você vai viver 10 anos em um, meu amigo. Você é o cara que projeta as coisas, mas acabou. Você vai ficar de cara, engenheiro. Todo engenheiro se lasca com Deus. Porque engenheiro, ele tem um raciocínio lógico. E Deus, ele gosta de pegar os engenheiros e falar assim, essa daqui é a minha matemática. Essa daqui é a minha porção de hoje para você, Felipe. Casamento, filhos, vidas. E resumindo para vocês, a quinta e última característica. O cooperador vive de maneira digna do evangelho. E aí assim, eu estou pregando para mim mesmo. Todos os dias eu faço uma oração. Senhor Deus, que não há nenhuma intenção má no meu coração. Existe um temor que me pegou hoje ali. Eu falei assim, cara, eu não sou digno de estar aqui. Por um momento me veio assim, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? E por outro momento falou assim, não é você que está aqui. É eu que estou te colocando nesse lugar. Eu falei, então pai, fala com eles o que você quer falar hoje. Eu estou falando para vocês. Eu li Filipenses, mas eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer falar? Eu estava com o tema de distraídos. Só que eu quero trazer a verdade, vocês não estão distraídos. Essa é só uma impressão que Deus colocou no meu coração para alertar aqueles que não vão ficar distraídos. Porque a Igreja de Cristo não trabalha com correção, ela trabalha com previsão. Deus, ele está falando para nós antes de nós distrairmos. Deus, ele está falando com a Tere antes dos pastores distrair. Deus, ele está manifestando o Espírito antes. Entenda, Deus não trabalha com correção. Deus não trabalhou com a cruz corrigindo o Adão velho. Deus trabalhou com a cruz projetando a nova morada dele. Porque se ele andou do lado de Adão, andou no coração de Davi, andou na arca de aliança, e ele falou para Davi assim, não, vou construir outro templo. Esse vai vir, vai andar com vocês, vai fazer tudo certo, só que ele vai morrer. E aí, essa morte foi a que triunfou. Porque depois ele falou assim, ei, mas tem mais uma promessa. Agora eu não estou mais só andando entre vocês. Agora eu não estou mais conversando às vezes contigo. Agora eu estou habitando dentro do teu coração. Habitando dentro de você. Você tem ideia de que aquele mesmo Deus que caminhava com Adão, um dia procurou ele e estava escondido. Esse mesmo Deus, ele está dentro de você. E a última característica, ela precisa renunciar a uma coisa: duplicidade e autoproteção. Autoproteção e duplicidade era uma coisa que eu tinha quando eu entrei na Igreja no Cinema. E eu fui no primeiro open house. Eu falei assim, cara, será que eu tenho que trazer mais 5? O Cal aqui tá falando um negócio, o Cal veio de uma trilha, o Elder tava falando sobre a visão da igreja e as pessoas ali. Eu falei, cara, o que esses caras querem? Com a minha esposa. E daí eu era tipo, né? Onde é que a minha esposa tá indo? O que tá acontecendo aqui com a minha família? Proteção, né? Lembra porque eu conheci o outro Jesus? Eu não queria nada de manipulação. Eu não queria que tudo terminasse numa sala acusando a minha esposa de algo. E naquele exato momento, eu vou para casa, antes de ir para casa, o Cal virou e falou assim, vocês são cooperadores aqui. Vocês vão cooperar aqui. Você não lembra disso, acho. Sentado na garagem dele. Aí depois cara, o que esse cara tá falando, velho?
Depois eu vou lá na casa do Jonathan e da Mayara. O Jonathan me recebe na casa dele lá assim, 10 metros quadrados, aquele apartamento deles. Cara, uma caixinha de sapato. Uma família feliz, cara. A Mayara correndo com a panela de pressão assim, tsh, lá pra rua, porque se soltasse dentro de casa virava uma sauna. Juro, é verdade isso, né, Mayara? Mayara saiu correndo com aquela panelinha assim, ó. Peraí. Deixa eu soltar lá fora, porque senão vira uma sauna aqui. E por que eu tô trazendo toda essa história pra vocês? Para que vocês, através daquilo que eu estou falando, escutem aquilo que Deus quer falar. Para que nós conseguimos entender que cada vez que nós viemos na quarta-feira aqui, nós não estamos cultuando ao pregador. Nós não estamos cultuando a banda. Nós não estamos cultuando ao lugar. Nós estamos entrando no túnel, e esse túnel é do Senhor. Esse túnel é um lugar para não distraídos. Esse túnel é um lugar onde a gente pega informações, onde a gente leva para casa assim, agora eu entendi. Agora eu fiz te conhecer, Jesus. Agora eu conheço a ti. Agora quando eu olho a palavra, eu fico agoniado assim, eu falo assim, cara, só eu tô vendo isso aqui. Quando você lê a palavra, você fala assim, cara, só eu tô vendo isso aqui. Não é impossível isso. Sabe quando você tá vendo um holograma assim? Cara, essa é a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva, Estevão. Agora eu entendo, cara, o que você vive, irmão. É por isso que você é tão puro. É por isso que Deus te protegeu até aqui, para esse tempo. E para esses, Ele revela. Para esses Ele fala, eu confio. E agora que eu confio, eu faço você conhecer. Então nessa noite, o desejo do meu coração é que você conheça Cristo. Nessa noite o desejo do meu coração é que Cristo, Ele sonde o seu coração. Ele encontre nele aquilo que mais importa. A gratidão. Que Deus, Ele derrame sobre a sua casa. Numa noite comum como essa. Às vezes Ele quer pegar você nessa quarta-feira, onde talvez as suas expectativas estejam baixas. E Ele quer pegar você assim e falar, filho, é nessa noite. É nessa noite que eu quero dividir com você os maiores segredos. É nessa noite que eu vou acompanhando você até em casa. No seu pensamento, no seu banho, na sua caminhada. Só que é nessa noite, filho, que eu quero que os seus olhos eles se abram. Eu declaro sobre essa igreja que nós estamos de olhos fechados, enxergando tudo. Declaro sobre essa igreja que os próximos anos de tempestades e furacões que estão vindo sobre essa cidade, nós fechamos os olhos e no meio de todo esse caos a gente consiga ver a tua glória. Eu quero que os próximos anos de crise financeira desse país, ele seja totalmente esquecido por nós, porque nós lembramos de onde nós somos. Somos desconectados dessa terra. Não importa qual político vai vencer essa política, Deus não é um Deus político. Senhor Deus, Ele está no controle de tudo. Ele não conserta nada. Então lembre-se de uma coisa: cada circunstância que acontecer na sua vida, essa circunstância precisa ter Cristo. As pessoas precisam olhar para você e sua conta bancária zerada e ver Cristo. As pessoas precisam olhar para você dentro de um aborto e elas precisam ver Cristo. As pessoas precisam olhar para você numa adoção que não deu certo aos olhos humanos e elas precisam ver Cristo. As pessoas precisam olhar para você perdendo o campeonato e aos olhos humanos tudo deu errado, mas existe Cristo. As pessoas precisam olhar para você no pior dia, no dia que você está assim, ó, não sobrou mais nada de ti. Nesse dia Deus falou assim: agora sim. Agora sim, Felipe. Agora que você não está mais preocupado com a filiação, agora que você não está mais preocupado com a adoção, agora que não sobrou mais nada das tuas expectativas, é agora que eu vou mostrar para você a minha verdadeira presença. É agora, Jonathan, que tudo deu errado para você financeiramente, que tudo deu errado para você na sua carreira, que não sobrou mais nada das tuas expectativas. É agora que eu me manifesto na sua vida. É agora, Gabriel Estevão, que diante de tentativas, diante de frustrações, agora que não sobrou mais nada de você, agora eu posso manifestar minha presença.
Felipe, você está dizendo para mim que eu preciso passar por coisas ruins para que eu possa conhecer a Cristo? Não. Você precisa se esvaziar de si e deixar Cristo ser revelado em você. Então eu espero que essa palavra ela tenha entrado no seu coração e que você vai com uma lembrança de que você é um verdadeiro cooperador de Cristo e que essa noite só aconteceu porque você cooperou e você persistiu. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém?